século XVII e no início do século XVIII. Esses movimentos locais expressavam o grande descontentamento dos colonos com o governo português. Por conta disso, alguns atores chamavam essas revoltas de nativistas, os nativos revoltando-se contra os estrangeiros. A primeira revolta foi a Revolta dos Beckman, movimento nativista ocorrido no Maranhão em 1684, liderado pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Qual foi a causa? Foi o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, pois esta comprava os produtos da região, açúcar e algodão, por um preço muito baixo. Dado o seu monopólio comercial, a Companhia de Comércio do Maranhão vendia os produtos trazidos de Portugal a preços abusivos aos colonos. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão, mas não o cumpriu. A solução era escravizar os indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Qual foi a consequência dessa revolta? Os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres, e quebraram tudo. O mesmo fizeram à Companhia de Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. Como ela terminou, após um ano, o governo português mandou um novo governador que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, condenado à morte e enforcado. Outra revolta foi a Guerra dos Emboabas, movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emboabas. Gente que vem de fora, tá? Emboabas significa isso. Principalmente os portugueses. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Vianas. Esse movimento ocorreu em Minas Gerais, de 1708 a 1709, ou seja, durou cerca de um ano. Qual foi a causa? Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas. Foram eles que descobriram o ouro. A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados. Quais foram as consequências? O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada cilada, preparada pelos emboabas. Os emboabas prometeram deixar os paulistas livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram. Mas, logo que entraram as armas, todos foram mortos. Como terminou? O rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Minas de Ouro, regulamentou a cobrança do quinto, a coroa passou a controlar a exploração das minas e expulsou os paulistas que foram explorar outras regiões. Guerra dos Mascates foi um movimento nativista importante ocorrido em Pernambuco, que durou cerca de um ano, de 1710 a 1711, provocado pela rivalidade entre senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife, que eram chamados de mascates. Os chefes eram os senhores de engenho olindenses e mascates, portugueses do Recife. Qual foi a causa? Olinda era a sede da capitania de Pernambuco e seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses, os mascates. Nessa época, mesmo com o açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuravam conservar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinada às leis que partiam de Olinda. Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e o Recife. Qual foi a consequência? Os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram o Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Além disso, ainda quebraram o Pelourinho, símbolo de autoridade e poder. Como terminou? Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento, e as lutas se dissolveram. Em 1712, o Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. Revolta de Felipe dos Santos. Movimento nativista ocorrido na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, em 1720, liderado por Felipe dos Santos. Qual foi a causa?
O governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito de exploração do ouro nas minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído, pertenceria ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como quinto. Para garantir a cobrança, foram criadas as casas de fundição, onde o ouro era pesado e quintado, ou seja, tinha parte separada, pois pertencia à coroa portuguesa. Depois, o ouro era derretido, transformado em barras, marcado com o símbolo da coroa portuguesa e enviado para Portugal. Qual foi a consequência? Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. Terminou com que o governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Felipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Depois, seus braços e suas pernas foram amarrados em 4 cavalos, que correram em direções diferentes. Inconfidência Mineira, para a gente fechar, representado aí na imagem Joaquim José da Silva Xavier, que era conhecido como Tiradentes. Qual foi a causa? No final do século XVIII, a quantidade de ouro extraído das minas era cada vez menor, e o governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando grande revolta do povo, que não podia pagá-los. Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos bens que as pessoas possuíssem. Essa forma de cobrança era chamada de derrama. Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais, em 1789, conhecido como Conjunção Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema de governo republicano no país. O movimento foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, que é conhecido por todos nós como Tiradentes. Qual foi a consequência? Padres, poetas, escritores, mineradores e militares uniram-se para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívidas com a metrópole, criar universidades, acabar com os impostos cobrados na mineração, construir fábricas e proclamar a República. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Quando o governador tomou conhecimento do movimento, mandou prender os Inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e o líder, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro. Aí ele traz algumas curiosidades, tá? Sobre o que aconteceu naquela época. Além de cobrar o quinto, a coroa portuguesa cobrava outros impostos. As entradas, que eram cobradas pela circulação de mercadorias, os dízimos, cobrados sobre a 10ª parte da produção agropecuária, as passagens sobre o trânsito nos rios, os ofícios sobre a lotação de cargos públicos, as cissas sobre o comércio de escravos e a captação sobre a quantidade de escravos que trabalhavam nas minas. Qualquer dúvida no grupo do WhatsApp.